Este é o ConimaCast, o seu podcast de mediação, arbitragem, dispute boards, negociação e outros métodos extrajudiciais de solução de controvérsias. Inicialmente, eu queria agradecer Clemenceau Chiabe Saliba Júnior, se eu me lembro bem o nome completo, Francisco Maia Neto. É com uma alegria muito grande que, em nome do CONIMA, Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, e do NUSC, Núcleo Una Solução de Conflitos, eu tenho prazer em recebê-los aqui, duas pessoas que eu admiro muito, que eu tenho oportunidade, em momentos distintos da minha vida, ter tido como meus mentores e em vários momentos ainda seguir, né? O Francisco, eu não esqueço, no meu desespero do mestrado, foi quem não só me deu uma mão, mas me deu as duas, e que foi possível que eu concluísse o mestrado, me tornasse mestre e continuasse na área acadêmica. Eu te agradeço muito, Chico. E já estou aqui trazendo pela informalidade, Dr. Francisco Maia, mas já estou trazendo para o nosso querido Chico Maia. Clemenceau, que eu tive a oportunidade direta, né, de trabalhar com você nos TPMs e nos perfis de Ariana, que aqui, né, nós vamos falar de DBs, além de nós estarmos todos envolvidos na área de resolução adequada de conflitos. Para quem não sabe, a gente tem um outro vínculo, todos três arianos, embora quem nasceu no melhor mês fui eu, que fui abril, mas meus filhos escolheram nascer no mês de vocês, e exatamente a data de aniversário deles é casadinho com vocês. Então, se ser ariano de março é ser pessoas proativas, que transforme o mundo, eu fico satisfeita que os meus filhos, que são a geração do amanhã, tá alocadinho com vocês. Fico feliz que eu fiquei em abril sozinha. E aqui, como a gente já combinou previamente, que a gente não vai falar de futebol, que é um conflito que a gente tem, nós vamos seguir aqui em relação aos DBs. Vou utilizar aqui, Clemenceau, pela linha, pela ordem alfabética, eu iria para você primeiro, mas eu vou inverter isso. Dr. Francisco Maia Neto, que eu vou chamar de Chico Maia, não vai ter jeito. Você fique à vontade para dizer quem é o Francisco Maia Neto, que não sou eu que vou dizer quem é o Francisco Maia Neto para quem está nos escutando. À vontade. Bom, muito obrigado, Camila. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Aliás, nós estamos aqui os três falando daquilo que a gente é apaixonado, pelo que a gente vive há tantos anos. Então, eu acho que aqui, mais do que talvez um tema acadêmico ou algo do gênero, isso aqui são depoimentos que nós vamos ouvir hoje. E eu sou graduado em Engenharia Civil e Direito pela UFMG, fiz pós-graduação, primeiramente na Fundação Dom Cabral, Engenharia Econômica, depois em Engenharia de Avaliações e Perícias na PUC, Minas. E eu fui seu professor lá. Foi meu professor, eu tenho muito orgulho disso. Depois vocês vão ver quem foi professor de quem, tá, todo gente? Todo mundo foi professor de todo mundo aqui. Doutora Camila, não, mestre Camila. Né? Mestre Camila. Mas nesse caminho aí, a gente tem convivido com conflitos. Conflitos desde que eu me formei, que eu comecei a trabalhar na área pericial, e depois, coincidentemente, quando concluí o curso de Direito, exatamente quando a lei de arbitragem foi sancionada, eu, por uma sorte, essas questões do destino me levaram a ter aula de arbitragem quando a lei foi sancionada, por incrível que pareça. Isso me levou naturalmente a esse caminho, e depois eu conheci a mediação e, obviamente, mais recentemente, o dispute board e as formas outras aí que nós conhecemos e que não é tanto objeto. E muito foco na área imobiliária, construção e infraestrutura, até porque se solidifica nas duas graduações que eu fiz e nas pós também, né? E, basicamente, eu acho que esse é o Francisco Maia. Esqueceu de falar que é apreciador de vinho, o entendimento sobre cultivar café, né? Também. Isso não trouxe aqui, não. É uma outra faceta, né?
Aí a gente teria que discorrer quase com um podcast só sobre isso. Clemenceau, já vou dizer que você é o pescador, entendeu? Porque aí já te tira dessa linha sua. Mas quem é o Clemenceau para quem está te conhecendo e te escutando agora? Gente, muito bom estar com vocês aqui. Ótima companhia, com Camila, com Francisco, pessoas que eu tenho muita admiração e que, de fato, contribuíram com a carreira profissional nossa, com o crescimento. A minha formação é engenharia civil, mestrado em engenharia mecânica, e aí vem Minas, metalurgia e mais um bocadinho de coisa. E eu não tenho formação em direito, né? Ao contrário de vocês, mas vocês me ajudam aqui se precisar de alguma coisa. A formação minha também vem de uma área de infraestrutura, né? De construção pesada, de mineração, e já fazendo perícia há bastante tempo, atuando como perito, como árbitro, né? Árbitro já há bastante tempo, acho que 20 anos foi a primeira arbitragem como árbitro. Não precisa te contar quantos anos, não, que a pessoa já vai começando a fazer as contas. Entendeu? Não, mas a esposa cuida bem, né? Eu estou bem cuidado ainda. Gente, ele cortou o cabelo hoje para ficar mais jovial. Foi, tá? Tem um cabelo em corte moderno, mais atrapalhado, assim, proposital, para poder parecer mais novo aqui no nosso podcast. Você viu que eu falei o nome certinho, né? Aprendeu! Achei que era rádio. Chico, para gente, Dispute Resolution Board ou Comitê de Resolução de Disputas? Ou? Comitê de Resolução de Disputas ou DRB? Inglês ou português? Qual a nomenclatura que nós deveríamos utilizar aqui? Nós vamos mudar o nome para Marília Gabriela. Eu acho o seguinte, na verdade, Camila, eu fui um dos primeiros, talvez, que defendeu esse nome CRD, que é uma tradução literal, por uma razão muito simples. Eu sempre disse que nós íamos positivar esse instituto. Nós íamos incluí-lo na legislação. Não ia, inevitável, embora você possa utilizá-lo, já tem até jurisprudência nesse sentido, está na nossa cartilha da OAB, inclusive. Eu acho que a gente pode usar. Agora, nós sempre vamos tratar pelo apelido. Até o apelido é mais curto, como todo apelido, é o DB. Ele vai ser sempre o nosso DB. Vamos para o DB, vamos fazer no DB, reunião do DB. A gente trata muito pelo apelido. Hoje mesmo eu vejo circulando, aí começa um curso disso na ESA Rio Grande do Sul, com apoio de 4 comissões estaduais de mediação e arbitragem, Minas, São Paulo, Rio e Pernambuco, apoiando essa iniciativa da ESA e da Comissão do Sul. E eu vi hoje já algumas mensagens no grupo de WhatsApp. O DB, tem algum exemplo de DB? Não sei o quê. É o apelido que a gente trata. E eu diria um pouco mais. Em função do projeto de lei já aprovado no Senado, de autoria do professor Antônio Augusto Anastasia, amplia-se um pouco. Ele agora já virou Comitê de Prevenção e Resolução de Disputas. Até o apelido já cresceu. Já cresceu. Mas para facilitar aqui, então nós vamos carinhosamente, se você concordar, Clemenceau, e chamar de DB. DB. E Clemenceau, para a gente esquecer. Eu tenho como discordar de você, Camila? Nunca. É possível, por mais que eu esteja aqui na questão da cota feminina, não aconselharia discordar no momento que a gente atravessa, não, mas... Vocês não viram o porrete que tem debaixo da mesa aqui, se eu discordar, né? Já que a gente está para esquentar... Pode ser mais descontraído, sim? Lógico que pode, sem problema nenhum. Aí eles cortam depois que for necessário. Clemenceau, para a gente esquentar, você contou para a gente que você é engenheiro, não tem a formação jurídica. Eu tenho formação jurídica. O Francisco Maia, pode utilizar as duas, depende do interesse. Ele é advogado, depende do interesse. Ele é engenheiro, depende, ele é os dois ou nenhum, vai saber. DB, é para engenheiros e engenheiras ou é para advogados e advogados ou? Vamos lá. O Dispute Board é interessante entender a origem, como começou e por que disso. Começou nos Estados Unidos, na hidrelétrica de Eisenhower, quando muito infelizes os proprietários, os executores, em relação à demora do judiciário local, vamos chamar assim, tá? Em resolver os problemas, eles pensaram, por que dar o problema e atrapalhar a obra toda para depois ir para um julgamento, para um litígio e julgar, isso demorar muito? Por que não contratar especialistas muito renomados em comum acordo e a gente acordar, até porque a facilidade do direito saxônico, né, em relação ao direito nosso que é romano... Não é advogado, mas dando-lhes aula de direito. Bom. Tem essa característica, vão acatar as decisões desses técnicos que são extremamente experientes nesse assunto
e que conhecem profundamente a parte técnica da usina hidrelétrica e tudo que eles falarem aqui, que eles consensarem, nós vamos acatar. Então, quem está construindo não vai parar a execução, o que eles falarem vai fazer, quem está pagando não vai parar de pagar. E, com isso, veio essa ideia inicial que já foi bastante modificada. Quando veio ao Brasil, já com outra característica, no Brasil já há necessidade de fundamentar melhor as decisões, de trabalhar. Então, hoje, no Brasil, o perfil indicado, pelo menos a gente tem visto, todos que eu tenho visto, tem um advogado coordenando o comitê e tem técnicos que entendem não só da parte técnica da obra, mas também da parte de disputas, de conflitos. Então, esse conjunto, essa multidisciplinariedade tratada aqui tem dado um resultado muito interessante. Gente, então, ele serve tanto para advogado quanto para engenheiro, mas o ideal é que seja um comitê com as duas profissões, multidisciplinar. Mas, Clemenceau, eu vou fazer um complemento. Obviamente, eu estou plenamente de acordo, nem poderia ser diferente. Mas tem uma característica que eu comentei recentemente numa palestra que eu fiz, que é o seguinte: todo advogado de construtora, ele é um prático. E todo engenheiro de construtora é um rábula. Sim. Então, porque eu sou da velha guarda aqui. Uhum. Então, quando eu estive como presidente em exercício do CREA, eu assinei carteiras de práticos, que era o similar do rábula no direito. Pessoas que não tinham a formação acadêmica, mas eram autorizados. Em decorrência do conhecimento jurídico que carregava. Ou técnico. Exatamente. Mas, principalmente na área de agrimensura na engenharia. Era quase a totalidade. Para carência de escolas, de curso superior. Então, eu vejo assim, eu completaria a sua colocação da seguinte maneira. É ideal multidisciplinar, inclusive também nas nossas aulas de DRB que a gente tem falado, a gente tem sugerido ainda uma multidisciplinaridade entre os engenheiros. Sim. É ideal, por exemplo, numa hidrelétrica, que tenha um generalista que conhece muito processo investigatório de perícias. E que tem um específico. E um barragista, por exemplo, um engenheiro barragista. Isso é o mundo ideal. E, sempre que possível, pessoas que tenham esse perfil. Advogados que trabalharam com contratos de construção, engenheiros que trabalharam em gestão de contratos, porque eles acabam agregando conhecimentos. Independentemente da formação. Engenharia ou direito, é especialidade que a gente, por analogia, até vai na arbitragem. Exatamente. Isso. E o advogado ali para dar segurança jurídica. Agora, em obras de mais complexidade, e dá um exemplo, o Canal do Panamá, por exemplo, que teve, existiam profissionais de várias modalidades. Eram 6 pessoas nomeadas no comitê, e para cada demanda buscavam as pessoas que tinham conhecimento específico daquela área. Então, se tinha eletromecânica, trazia um engenheiro da eletromecânica junto com outros. Então, embora sejam 6, para cada demanda eram 3 que eram escolhidos de acuerdo com o conhecimento específico. Eles ficavam em stand-by. Agora, além disso também, nada impede que num comitê que ocorra... Esse exemplo eu vou pegar pontual do Clemenceau. Nós somos um comitê dentro de uma hidrelétrica, mas surge uma questão de eletromecânica que os 3 não se sentem confortáveis. Nós nomeamos um terceiro que vai fazer uma avaliação neutra, por exemplo, para nós, para fundamentar algum ponto específico. Para auxiliar a formação do nosso convencimento. Extremamente especializado naquele ponto específico. Já é uma nova formatação que nós estamos aprendendo a lidar no Brasil. E o que o Clemenceau falou, nós não estamos falando da construção de uma residência de 500 metros quadrados. Nós estamos falando numa hidrelétrica, num projeto que dura, às vezes, 8 anos, significativo. 5 anos, um contrato, exatamente, e que tem essas peculiaridades. Né? Agora, posso continuar? Lógico, o microfone nem sai da sua frente. A recíproca também ela é possível, que é o comitê de um. Por exemplo, numa obra predial. Sim. Eu sou o comitê. Eu sou o comitê. Não, o comitê sou eu. Comitê de um, como que nós iríamos falar isso? Porque a arbitragem, a gente fala ou tribunal arbitral por analogia, ou árbitro único. Comitê único, como que não seria comitê único? Eu vou te contar uma história aqui. O comitê sou eu. Logo depois da fundação do IBEDIC, nós, um dia...
O presidente era o Marcondes, Fernando Marcondes, e o diretor, eu era diretor em Minas e o secretário era o Medina, Ricardo Medina. Nós sentamos num bar em São Paulo para jantar e começamos a discutir. Era confraria? Não. Também você faz as coisas em torno da mesa, até discussão. Nós não conseguimos chegar a um consenso. Surgiu, por exemplo, adjudicador. Sim, mas não teria que ser vinculado. Não, porque aí ficaria confundido com a adjudicação, que é um instituto diferente. Que é uma outra modalidade. Mas que podia ter vamos chamar assim, esse apelido. Aí surgiu adjudicador residente, por exemplo. Surgiu, eu estou me lembrando aqui de algumas ideias que foram surgindo. Mas por que isso? Existe, inclusive, um artigo nosso no livro aqui que nós fizemos. Primeiro livro do Brasil. Primeiro livro do Brasil. Eu ia falar, você já entrou. Aí, e depois eu e o Medina também escrevemos um artigo na revista do IBRADIM, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, sobre esse mesmo tema. Por quê, Camila e nossos ouvintes? Nós precisamos amalgamar as soluções de conflitos à necessidade. Concordo. A grande vantagem dos MESCs, que Camila chama MASCs, mas eu prefiro chamar de MESCs, são os meios extrajudiciais para marcar que nós estamos fora do universo do poder judiciário. Não que eu tenha nada contra, muito pelo contrário, sou até um defensor. Semana passada saiu mais uma estatística do CNJ mostrando que os pobres coitados dos juízes estão recebendo 6 novos processos em média por dia. Então, nós estamos aqui para aliviar essa carga. E quando a gente precisa do judiciário, que é fundamental... Ele está disponível. Para dar efetividade às nossas decisões, porque só ele tem esse poder de fazer, nós queremos que ele esteja mais disponível. E eu digo o seguinte, isso é o grande vantagem, porque nós temos uma obra aqui, por exemplo, vou dar um número, de 40 milhões, uma obra predial de apartamentos, que não é bem possível existir isso, uma obra média. Como é que você vai colocar 3 técnicos num DRB todo mês indo lá? Isso não era. Aí ele passa do ponto. Vamos falar uma linguagem bem coloquial. Teria que ser um único. Um único. Pode, por exemplo, um engenheiro que tenha familiaridade com fiscalização de obra já está acostumado a acompanhamento de obra, ele pode suprir perfeitamente isso e dar segurança jurídica para a execução do contrato. Porque hoje, um dos grandes problemas que nós temos visto em arbitragem, tenho certeza que o Clemençur também testemunha disso, chama-se gestão contratual. As arbitragens chegam por questões de gestão contratual. E que o DB poderia auxiliar exatamente no momento do contrato. Você sabe o que eu falo do DB? O Bedino até outra vez lá no Rio Grande do Sul. Anotou? Oi? Anotou? Não, não, ele falou, eu não gosto que você faça isso, não. Eu falo que é o seguinte, o DB é o legista que assistiu à cena do crime. E a arbitragem, a perícia na arbitragem ou no judiciário, feita 5, 6, 10 anos depois, é a exumação do cadáver. Então, é uma analogia que tem lógica. Você vai fazer perícia indireta quase. Todos os casos que a gente faz, você não tem documental, mais. praticamente documental. Você tem, por exemplo, uma obra, às vezes, pronta. Você tem a obra. Mas você, por exemplo, não viu escavar. E o sujeito está discutindo um custo. Ali que ele teve a maior, porque surgiu rocha, etc. A experiência que eu tive recente de um DB mostrou isso. Nós tivemos um DB de quase 3 anos que só teve um chamamento a uma decisão, que foi o final, exatamente o prazo final da obra, uma extensão. Que houve a necessidade do comitê opinar. Por quê? Porque a gente chegava lá todo mês, já chegava com relatório de obra na mão, cronograma na mão. Mês passado eu vi a obra andar. Quando a gente chegava lá, os caras ficavam até com vergonha de falar, às vezes, alguma bobagem, porque a gente estava lá, mano. Já estava documentado, sem surpresas em relação ao que iria vir. A gente sabia porque no mês passado nós tivemos lá. Opa, a obra não andou ali. Por que ela não andou? Em um mês é muito fácil de você verificar. E vendo, né? Vendo. E vendo. Porque uma das grandes vantagens do dispute board, embora não intrínseca, né,
é a aproximação das partes. É a possibilidade de, durante as reuniões, as partes dialogarem, em vez de ficar um arrumando E não documento, estarem fazendo play de cá, adversária, né? o outro fazendo play de lá, e sem conversar direito. Então, eles têm uma reunião com o comitê, onde eles podem dialogar sobre a obra, apresentar os números, discutir algum assunto, eventualmente até pedir alguma recomendação, né? E também visitar a obra. E aí acontece, uma vez eu estive como, vou fazer por analogia, tá? Um assistente técnico do Dispute Board, Sim. orientando uma das partes, e a gente percebia que o pessoal ficava com tanto medo do comitê chegar lá e achar problema na obra e depois reportar para cima, que eles já conversavam antes para resolver as pautas, para limpar a pauta, para levar tudo limpinho para o comitê. Aí chegava o comitê e falava, não tem problema nenhum aqui, aí sai o relatório As do comitê. partes se tornam mais colaborativas. Exato. Ia dentro para do cima, DB. não ia para a alta gestão das empresas, não ficava lá no pessoal da obra. E com isso eles já falavam, não, vamos matar isso aqui, ó, você não fala disso, eu não falo daquilo, e a gente resolve aqui. Então, o próprio Dispute Board facilitava negociações internas prévias à visita do comitê à obra, que facilitaram muito o trato e já sanavam problemas que poderiam depois virar elefantes aí ao longo do contrato. Isso que o Clemenceau falou é muito interessante, ele lembrou muito bem os 3 estágios de atuação do DB. A assistência, a recomendação e a decisão. Eu faço uma analogia com a mediação, a conciliação e a arbitragem. Por quê? Eu tive a mesma percepção do Clemenceau, e isso foi uma coisa que evoluiu o Clemenceau. No começo, eles chegavam na reunião mensal com alguma beligerância. Sim. Nas primeiras, Nas ali, primeiras. Chico. E entrou a tal da assistência, que é a mediação. Sim. O que é mediação? É lapidar comunicação. Outro dia Sim. me perguntaram, define mediação. Eu falei, lapidar comunicação. Com 2 palavras, de forma eficiente. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, o conflito não é resolvido por deficiência de comunicação. Porque comunicação não é o que você fala ou escreve, é o que os outros É o entendem. que interpreta. Então, esse momento que o Clemenceau narrou, ele era muito importante, porque nós, inclusive, uma das pessoas... Aliás, os 3 tinham, mas os outros 2 eram muito mais praticantes de mediação do que eu. Mas a gente notava, até pelas perguntas que nós fazíamos, que a gente deixava eles até um pouco incomodados. E eles Desconcertar. passaram depois a tentar resolver antes da reunião. Uhum. E aí entrava a segunda parte. Às vezes, eles chegavam... A comunicação fluiu, mas eles precisavam de uma segurança. Então, eles pediam uma recomendação ao comitê. E aí lembra a conciliação, que é aquela questão proatividade, opinativa. intervencionista, sem ser vinculativa. Sem passar do limite. Com a autonomia das partes. Exatamente. Não, nós achamos que vocês devem incluir, sim, a questão da... Teve um caso lá de aluguel que eles tiveram que fazer de alguns imóveis. Não, vocês têm que colocar, sim, porque se não tiver o aluguel, como é que você vai colocar as pessoas que vão vir aqui, sendo que há carência na cidade de habitação? Eu acho que vocês deviam pensar em colocar isso. Então, a gente opinar. E aí, a terceira etapa, que é a adjudicatória. Não é adjudicatória, ela é vinculativa, né? A adjudicatória seria a arbitragem. Que a gente já iria para uma outra Pra etapa, uma outra outro etapa. método, vamos dizer assim. Ali é né, vinculativo. Eu já vou te pular uma pergunta que você não sei se você vai fazer ou não, eu já vou responder previamente. Para não receber essa batina, Clemenceau. Que aí eu resolvo, a pergunta é minha e eu respondo, né? Mas o caso inicial, igual o Francisco falou, muitas vezes o contrato que não é feito por quem vai estar no dia a dia da obra, Sim, o consultivo. ele já imputa a obrigatoriedade de ter o dispute board. Quando você chega, eu como membro de um dispute board, no contrato, você vê uma resistência inicial do pessoal falar por que tem que ter alguém para resolver um problema, já que eu sou o gestor da obra. Eu sei resolver os problemas, não preciso de ninguém para me ajudar. Aqui, Sempre não. foi assim e sempre Sim, assim será, já tem né? 30 anos e eu sou assim. Então, a gente recomenda, inclusive no início, que tenha um treinamento a todo mundo que vai participar. Né? Esclarecimento ali. Esclarecer o que é o dispute board, fazer um semináriozinho para todo mundo perguntar e, principalmente, para as pessoas que estão na gestão, seja contratante, seja contratado, seja subempreiteiro, que eles entendam qual é o papel do dispute board e como ele pode contribuir para a obra. Que eu acho que o mais importante do dispute board é como ele contribui para a obra, para ela terminar dentro das premissas de contratação de qualquer obra, que é preço, prazo e qualidade. As vantagens do DB. E outra coisa que eles também confundem, Clemenceau, você lembrou bem disso, primeiro que o gestor
ele se acha onipresente e onipotente. Eu que mando, eu que É faço. o dono, Chico. É o dono. Aí ele fala, além disso, a obra tem fiscalização. Tem fiscalização, para que vai... Pra que vai Pra precisar quê? de um tal de comitê para ficar mais onerado o contrato? Não, Para que eu vou pagar esses 3 engenheiros Onerar. aqui? Vamos fazer Ou o quê? esses engenheiros, esse advogado? E acham que a gente é fiscalização também. Confunde com Confunde fiscalização. com Confunde com o método Que em são, si. não, com medição, com controle Sim. de qualidade, com tudo. Justamente por causa com aquela falta de esclarecimento, que se Esclarecimento, for no isso início, a questão do workshop, que seja lá o isso nome foi que muito for bem dar. lembrado. Eu acho que o Clemenceau falou 2 coisas muito importantes aqui. Que o segundo ele não enfatizou, mas eu vou resgatar, mas você lembrou muito bem. A questão da cadeia produtiva. Eu falei isso hoje de manhã. Um dos grandes problemas que existem é essa desconcatenização dos Da contratos. cadeia. O subempreiteiro, ele não está sabendo que existe um dispute board lá. Então, ele também tem que ser envolvido nisso. O problema é por causa da comunicação de novo, Chico. A gente cai de novo, novo. em relação Volta. ao limbo da Então, comunicação. esse workshop deveria envolver o contratante, o contratado e os seus subcontratados. Exato. Porque eles também são parte integrante. Inclusive, aí eu vou entrar numa seara que não cabe aqui agora, mas como Tema uma de outro dúvida. podcast, tá, Não, gente? vamos Já julgar, fica aí. não, eu vou julgar aqui. A questão Joga da bomba. responsabilidade do subcontratado perante uma decisão do dispute board. Entendeu? Isso é importante. situação Que indo por uma delicada. arbitragem, qual que seria a consequência disso? Já que você comentou indo para arbitragem, nesse mesmo caso que eu fui um assessor de uma das empresas em relação ao dispute board, houve essa pergunta no meio do contrato, com o dispute board em andamento, falou, quanto que custa uma arbitragem se a gente agora partir por arbitragem? Eu falei, você já tem um comitê montado, instalado, e indo à obra, você peça a decisão para ele. Não precisa você pagar uma arbitragem, não? Mas é justamente a falta de conhecimento qual que é a finalidade do comitê, né? Para que Isso. serve o comitê? Peça essa decisão que você quer, não precisa levar a arbitragem. Ele queria particionar o contrato lá em outras... Na verdade, Clemenceau, isso também é bom. Isso é possível. É possível. E a arbitragem ela funciona como um grau recursal ou judiciário, depende do contrato. Se há preventivamente Então, o bebê. exatamente, Se há cláusula escalonada, vamos dizer ela assim. não deixa de ser escalonada, porque o contrato ele prevê o DB, mas sempre ele tem ou a cláusula judicial A jurisdição, ou qual que a será? jurisdição. Agora, é importante a gente deixar claro que as estatísticas da TRB Foundation mostram que são desprezíveis os casos de Que vão para a arbitragem posteriormente. E que muda a decisão do DB. Inclusive porque a decisão do DB é meio de prova. Pode ser utilizado, ao Pode. contrário ali da mediação com a arbitragem que não se comunica, Nesse o exemplo DB já também. vem para o... Nesse exemplo que eu dei, não tinha nem decisão do DB, então eles já queriam Não. levar para arbitragem sem a decisão. Sem a decisão? Pois É. não tem sentido Não isso. estava entendendo o que era o assunto. Qual era a finalidade do Qual comitê, era? E né, aí a gente levou, o comitê resolveu o assunto, né, e não precisou ter arbitragem. Ele terminou e não foi para arbitragem. Já Mas pode ir, tanto pode para o judiciário quanto para arbitragem, não tem nenhum impedimento. Agora, as decisões, de fato, um juiz, igual o Francisco falou, ocorridas 5, 6 anos depois, é praticamente impossível que alguém vá contradizer quem estava acompanhando o dia a dia da obra, que tem todos os vivendo fundamentos ali, né? escritos do dia a dia, todos os documentos de obra. Então, é muito difícil. A gente, realmente, o índice de modificação de alguma decisão, ele é totalmente desprezível. Pelo que a gente tem conhecimento, eu, pelo menos, conheço só 2 casos, em todos que estiveram no mundo inteiro, que eu vi publicação, que houve uma Que houve alteração, essa alteração. e os 2 fora do Brasil. Bom, já que a gente está muito na prática... No caso do metrô de São À Paulo, vontade. só para dar um exemplo, eu não lembro quantas demandas teve o... Parece que houve também. que teve o dispute board, me parece. Teve também eu não sei se foram demanda que houve 9, modificação. 9 demandas, mas 2 só foram para arbitragem em um dos lotes, né? Que são vários. Mas uma teve, sim, é verdade. Ou seja, uma afirmação que o DB funciona. Sim. Cases práticos. E já que a gente está falando de cases práticos, o Francisco, no início da fala dele, citou a Anastasia, citou a lei de licitação. Chico, você acredita que com a inclusão de forma direta e explícita, né, dentro da legislação de licitação, houve um aumento de DB? Ou ainda não? Ainda não, eu acho que ainda não deslanchou. No poder público,
Já começou a sair em editais agora. Não, exatamente. Não, ainda Rodoanel, por exemplo, não, já está previsto. Não houve. Ainda não tivemos um impacto. Não, seria isso, né? Eu acho que nós. Eu digo Até porque a lei ainda não entrou em vigor plenamente, né? Ela, até o ano que vem. Não, é opcional. Você pode usar uma ou outra até. E está todo mundo usando só a antiga ainda. E outra acho coisa, que até março ou maio do ano que vem. Eu acho que é uma questão muito mais. Que eu acho que a vitória foi cultural. Eu acho que o Brasil tem um problema. Nós precisamos positivar o óbvio. Existe uma decisão do STJ maravilhosa que está na cartilha da OAB, da lavra do ministro Marco Aurélio Buzzi, que num julgamento que aparentemente não haveria nada a ver, ele fala explicitamente: as partes têm liberdade de contratar um comitê para resolver suas autonomia disputas. Das partes. Autonomia da vontade das partes, exatamente. Ele puxa isso no julgamento, um negócio brilhante. Agora, no Brasil, você tem que ter lei para tudo, tem que positivar o óbvio. Então, o que acontece? Você, nesse caso, eu acho que foi uma grande vitória nós vermos incluído na lei de licitações explicitamente a presença do DB. Antes mesmo nós temos uma legislação específica. E, além disso, nós temos já muitos municípios e já temos legislação estadual também sobre isso. Estadual e municipal. Então, municípios e estados que já têm a lei, alguns, inclusive, estão no processo legislativo. Quer dizer, o DB se tornou uma coisa familiar no meio jurídico brasileiro e, principalmente, poder público. Isso eu acho fundamental por uma razão muito simples. Segurança jurídica. A questão positivada, né? Acabou. E principalmente procurador que está ali. Exatamente. O que é isso? Está A mesma positivado. coisa na reforma da lei de arbitragem, nós tivemos que incluir lá a questão da administração pública, já estava pacificado na jurisprudência que podia arbitragem na administração pública. A lei anterior não falava que sim nem que não, mas teve que falar que é permitido. Pronto. Clemenceau, eu estou aqui escutando nossos cases práticos, já temos lei de forma positivada, já temos as vantagens colocadas nessa mesa. Qual é a resistência para eu ir para o DB, então? O que está faltando para que as pessoas acreditem que o DB realmente é uma portinha, né, trazendo para o sistema multiportas de solução de conflitos viáveis? Já está positivado, já está sendo tema de vários eventos ligados à arbitragem, à mediação, a essa cultura das câmaras. Praticamente todos os eventos têm painel de dispute boards e os advogados já têm conhecimento do que é, pelo menos a grande parte. Já tem regulamento nas câmaras, mas os donos os contratantes, os contratados, a parte da engenharia ainda não tem a exata noção do que é. Então, muitas vezes pensam nisso como um custo de obra, e não como um investimento de obra, como um seguro que está sendo feito. Você já tirou da minha boca uma outra pergunta que eu ia fazer para você, com a visão de engenheiro. Esse DB é caro? Depende. Depende. Tudo na engenharia depende. Resposta de advogado também. Não. Depende. Andar de avião é caro? Depende. Pois é. Eu acho isso. Então, é um comitê que ele não representa muito no custo da obra, né? O pessoal fala em 0,3% do custo da obra, mais ou menos, em média. E ele é aplicável a obra de maior porte, de maior complexidade. O pessoal fala em 20, 30 milhões de dólares, pelo menos. Pelo menos o Banco Mundial é assim que pensa, né? Para que ele seja viável, mas, como o Francisco falou, aqui no Brasil a gente pode adaptar tudo e pode ter o comitê de uma pessoa para uma obra imobiliária que não seja tão robusta ou para algum outro tipo de obra. Mas a grande vantagem dele é a economia, porque o que a gente pensa no final vai ter uma disputa ao final? Pensa em obra pública de maneira simplificada, que já começa, no meu ponto de vista pessoal, já com conflito, absolutamente errada, porque contrata-se projeto no menor preço. Projeto no menor preço significa qualidade normalmente inferior, porque ou você diminui a quantidade de hora ou o valor da hora do engenheiro que está fazendo o projeto. Projeto mal feito significa problema de obra. Então, obras públicas no Brasil elas já nascem com a tendência de ter problema muito grande mesmo. E pensando em prazo e custo, obras que têm imprevisibilidades e dificuldades técnicas em razão de um projeto mal feito, vão ter problema de prazo e custo. E qualidade, obviamente. Qualidade você ainda consegue tratar através da técnica da engenharia, mas prazo e custo, um até está ligado muito com o outro. Se o DB ajudar a resolver isso, ele é um grande investimento
Né? Aí Porque a você não gente vai já ter custos tira futuros. aquela concepção. Quanto vai custar depois uma disputa judicial ou arbitral? Quanto vai custar o tempo de gestores envolvidos que poderiam estar focados em produção e gerar outros produtos e ficam lá discutindo problemas passados? Essa conta de quanto vai custar de energia da alta cúpula de empresas, ninguém faz. E o risco de paralisação da obra? O risco de A paralisação. consequência para Ou diversos eu atores, tive principalmente um a obra caso- pública. E não servir, principalmente na obra pública, não servir à população, que é quem está bancando aquilo com dinheiro de impostos. Não tenha dúvida. E tudo isso, você está corretíssimo, eu acho que nós... Que vem do interesse secundário do Estado, né? Não, mas no que tange essa Da boa dificuldade, gestão que foi a do recurso pergunta. público. E a boa gestão não necessariamente é contratar pelo menor preço. Não, de jeito nenhum. E eu acho o seguinte, que a pergunta que a Camila fez, você se estendeu um pouco, mas ela volta eu acho que numa concordância que as pessoas veem isso como mais um custo da obra do que um investimento. Especialmente, a gente ouve falar, eu já tenho fiscalização na obra, para que eu vou ainda criar Já tem uma gestor outra? de contrato, já tem tem advogado, já tem... Eu tive um caso que eu pude participar de um processo de montagem. Quando eu estava opinando, eu falei, montem um dispute board. Por quê? Era um empreendedor que precisava vender. Ele vendeu o projeto dele e contratou uma construtora para executar. Ele tinha um prazo. Eu falei, contrate um DB. Obra de 2 anos. Foi sua recomendação. DB de 1, inclusive, eu falei. Um engenheiro que vai lá não vai ser vinculativo, ele vai ser recomendação, mas essa recomendação não é opinião, gente. Isso é muito importante. É uma recomendação, fundamentado. Ele tem que fundamentar a decisão dele. Que a decisão, assim, a recomendação dele, o que ele espelhou no documento tem que ser fundamentado. Eu falei, contratem. Não, isso é um custo X, não sei o quê. Passou 6 meses, já tinha um claim de quase 10% da obra e, pelo que eles me mostraram e relataram, eu vi que tinha gordura, que a gente chama no jargão popular. Quer dizer, havia excesso de reivindicação. E este empreiteiro, sabidamente, isso aqui vai dar problema, eu vou ter que reduzir pessoal, vai comprometer o prazo, o risco até de a gente ter que paralisar a obra. Quer dizer, ele já mandou um recado que o sujeito que tinha multa contratual se não entregasse no prazo, quer dizer, ele estava na mão hoje dessa pessoa. E eu não estou dizendo que o DB seja a panaceia dos nossos problemas, mas... Deve ser analisado de acordo com o caso Não, concreto. e tem um atenuante, porque se ele apresentou um claim de 10% da obra e um membro único, que nós vamos chamar aqui, ele apresenta uma recomendação dizendo que não era 10%, que era 2%, aquele sujeito já se pagou com sobra. Tô falando, o empreiteiro, ele já diminui a expectativa dele de pleitear. Ele fala de pleitear, ele fala, Verdade. poxa, isso aqui eu já estou saindo perdendo numa eventual disputa. E com um detalhe, que é fundamental nós entendermos aqui. É tudo estruturação de contrato. A partir do momento que um DB de membro único ou de 3, não interessa, ele emite uma recomendação e aquela pessoa por exemplo, ele não contesta, ele é obrigado a cumprir naquele momento. E se ela for vinculante, é obrigado a pagar. Ele pode até depois rediscutir. E ele não pode paralisar uma obra sob pena da multa contratual. Porque Ou seja, a consequência é que a coisa flui. Exato. Seja mediante. Aí uma questão de estruturação de contrato. Ele pode até ter uma recomendação que desde que não haja uma coisa... não haja uma contestação fundamentada, também ela pode ser considerada aceita e ser considerado uma violação contratual, uma infração contratual, um não cumprimento. Um estímulo ou uma motivação ali para aquele contrato seguir. Exatamente, para seguir, ou não ser paralisado. Porque isso é que eu acho que é a grande visão que eu tenho do DB é essa. Essa estabilidade contratual que uma ele dá. Segurança. Segurança jurídica. Eu vou por um caminho diferente, o Francisco falou aqui, mas voltar lá da aceitação, por que ainda não é tão aceito,
E enquanto vocês estavam falando... Qual a aqui, resistência? Me recordei de um ponto muito interessante. Quando eu trabalho com contratantes, são indústrias, o primeiro momento é que o custo do dispute board ele entra no custo da obra, de implantação do projeto, no CAPEX do projeto. Então, é um custo de projeto, que tem que aprovar em altas gestões e tudo. Se você deixar a briga para depois, já vira contingência pós-obra que não interfere no resultado do projeto. E essa contingência, quanto mais longa, menor a chance, por exemplo, de um gestor que ganha participação pelo resultado anual, o bônus que eles ganham, a alta gestão, jogar isso para frente como contingência lá no balanço, e isso vai, se for judicial, então vai ficar muitos anos. Se for arbitragem, ainda fica um período de tempo. E essas contingências em balanço, além de serem... tem que ser publicadas, vai mostrar essa disputa, também essa verba ela significa em diminuir alguns índices financeiros que podem encarecer até empréstimos bancários. Então, esse cuidado de pensar no global, no holístico, de tudo, de toda a consequência... De investimento ao custo, né? Que é o que a gente trouxe aqui. Muitas vezes entra ali só pensando só no custo local, sem pensar nessas consequências. E já que a gente está falando de questão financeira, o DB ele pode ser institucional, gerido por uma Câmara, conforme o Chico mesmo trouxe aqui para a gente das inovações das câmaras em relação aos regulamentos, como pode ser o ADOC, independentemente de uma Câmara. Como que vocês veem isso? Nós Eu vamos vou fazer um comentário aqui ADOC? rápido. Quando começou o DB no Brasil, o pessoal falava mais em ADOC. Depois percebeu-se a dificuldade técnica da gestão do próprio comitê. Uma Câmara é mais fácil, ela tem uma secretaria, ela tem telefone, ela tem arquivo dos documentos, ela processa pagamentos, inclusive para os membros do comitê. Então, a gente tem visto que, embora haja um contrato tripartite entre membros do comitê e as partes, a gestão financeira disso, de mandar os documentos a gestão a Câmara entra como interveniente. Exatamente. E, inclusive, participando das reuniões do DB, fazendo as atas, ela tem... A organização. Ela tem dado mais tranquilidade a quem faz isso. Eu sou da opinião seguinte, seja mediação, seja arbitragem, seja DB, não façam ADOC. Até porque eu acho que gera uma relação promíscua em quem vai decidir e quem vai organizar, de mexer com dinheiro, de mexer com a própria notificação, a própria... Essa preocupação de gestão, né? Que pequenininha e toma um tempo. Eu já tive que fazer arbitragem ADOC. Eu já fiz pouquíssimas vezes na minha vida. Mas uma delas foi contingência de ter sido nomeado por um juiz numa disputa que houve sobre uma cláusula arbitral. E quando eu propus a eles, que eu fui encontrados, agora vamos eleger uma Câmara, então, ambos recusaram. E elegeram o árbitro único. O árbitro único o juiz já tinha nomeado, mas eles elegeram a arbitragem ADOC. Eu vou te falar, foi uma experiência horrível, porque você tem que sair da sua função precípua, que é de julgar, para dividir isso com uma função de administrar o procedimento. Então, eu digo aqui, em hipótese alguma, façam. Até porque, eu vou te falar, é o mais barato da história. Se é para falar de questão do empecilho robusto. A Câmara tem otimização de recursos todos. Eu vou dar um exemplo de arbitragem ADOC que eu participei como perito, inclusive nomeado no próprio termo de arbitragem, e que um árbitro teve uma doença gravíssima, árbitro único, ADOC, uma doença gravíssima, e aí não teve como prosseguir. Entra um segundo árbitro nomeado em comum acordo, e ele tem que ir na casa do primeiro árbitro, já incapacitado, e tentar, com a esposa desse, resgatar os documentos, resgatar arquivos de computador. E não conseguiu tudo, teve que praticamente começar tudo de novo. Bom, a minha vontade é a gente ficar aqui o tempo todo discutindo o DB, mas a gente tem que ir caminhando. E nessa caminhada, Chico, que você acompanhou muito a arbitragem, tanto com o seu chapéu de engenheiro quanto o seu chapéu de advogado. O Clemenceau também, muitíssimo experiência dentro das arbitragens, seja como árbitro, como perícia. Vocês veem hoje que o DB de hoje é a arbitragem de ontem? Nós estamos completando agora, esse mês de setembro de 2022, 26 anos da vigência da lei de arbitragem. Né? Muita gente acha que foi quando a arbitragem começou no Brasil. Do ponto de vista formal, não. Mas do ponto de vista real, sim. A lei de arbitragem que deu efetividade ao Instituto. Eu acho que ela veio numa questão que tinha alguma cultura já,
porque você tinha, inclusive, histórico de ter havido arbitragem no Brasil, mesmo na vigência de um código de processo que a arbitragem era uma coisa meio, para mim, neurastênica. Isso, né? depois foi julgada a constitucionalidade dela, que aí não, deu aí uma... que despachou, depois de 2001. Mas, mesmo antes, você tinha aquela questão da homologação, a questão da pessoa poder ou não aceitar a arbitragem. Quer dizer, a cláusula era uma cláusula que ficava sujeita à vontade das partes. Quer dizer, eu acho assim que a arbitragem tinha uma história já. Mas o que a arbitragem foi muito importante, eu acho, até para te responder. A arbitragem foi a grande virada dos métodos extrajudiciais. Verdade. Eu digo isso pelo seguinte... Abriu portas, né? Em 96, embora tenha concluído o meu curso de Direito, coincidiu com a lei de arbitragem, eu iniciei o meu curso em 84. Então, eu tive uma situação que era... Parar aqui um pouquinho. Nós vamos interromper? Alguém deixa na porta ali. Podemos seguir? Daqui a pouco bati, né? Eu ia até te falar também, já tá dando quase. Eu aqui já cortado a época do ar aqui também, tá matando eles. Eu digo o seguinte, Eu não. embora eu já tinha Tá feito quente. algum tempo a cadeira de processo civil, eu não me lembro de ter ouvido falar em arbitragem. Então, com essa lembrança muito boa do Clemenceau, quando houve o Supremo criou aquele divisor de águas de realmente garantir a constitucionalidade da lei, eu acho que essa cultura permitiu que a gente, em 2015, ganhasse a lei de mediação. Tá? A própria conciliação, com a Semana Nacional de Conciliação, que veio em 2006 também, eu acho que foi um marco, que eu considero os 3 marcos. Os grandes dos marcos que nós tivemos. 96, 2006 e 2015 são as 3 ondas dos MESCs. Tem até um artigo meu que eu falo sobre isso, tem esse nome, que é a grande cultura. Então, eu acho que o DB está chegando num momento muito melhor do que a arbitragem. Porque ele está vindo já nesse A espírito. família dele já tem uma força. Tem força. Ele é o filho caçula. E a gente sente, e aí eu falo, até com uma experiência que nós estamos tendo atualmente na OAB, nós acabamos de lançar aqui em Minas Gerais, na OAB de Minas, uma cartilha de advocacia na mediação. Estamos lançando o curso na ESA, o mês que vem vai iniciar. Eu acho que nós precisamos sensibilizar o usuário. Eu acho que o gestor público, o empreiteiro, os grandes contratantes, exatamente. Por exemplo, as indústrias que contratam. Porque nós temos, do mesmo jeito que nós temos obras públicas de grande porte, nós temos também obras privadas, por exemplo. Tem que necessitam do DB, mineração. Indústrias que precisam até ter hidrelétrica dentro, tem hidrelétrica delas. Isso. Então, eu acho que a gente tinha que chegar mais no contratante. Lógico, o advogado... Desmistificar um pouco. Desmistificar, exatamente. Ou até falar que existe. Pois é. Agora, em relação à sua pergunta, ele vai acabar com a arbitragem, vai tomar o mercado? Não. Ele vai ter um espaço próprio, vai, inclusive, contribuir, né, de alguma maneira, vai ter alguma sinergia com a arbitragem, mas nunca um vai tomar espaço do outro, até porque tem muito espaço para muita coisa boa ser feita no Brasil ainda. E até por causa da legislação, nós temos o DB, que não é considerado como título executivo judicial, e a arbitragem sim. Né? Bom, caminhando para o nosso fim, o nosso DB, ele vai se popularizar, está ficando gravado aqui, áudio, vídeo, nós estamos aqui, uma profecia em relação ao DB. Como que a gente vê esse DB lá na frente? Esse DB vai se popularizar no Brasil? Na hora que eu falo popularizar, né, é no sentido como os outros métodos já estão, o DB vai chegar ou ele vai estar distante disso? Se vocês imaginarem, eu não gosto de trabalhar com esse negócio de 5 anos, mas não, principalmente depois da pandemia, que foi cerca de 2. Qual que é a visão do futuro que vocês deixam registrados em relação ao DB? Não só para o CONIMA, não só em relação à UNA, mas qual a fala que vocês vão deixar? Vai ficar história, hein?
Eu faço a pergunta e deixo a responsabilidade no colo de vocês. A profecia do DB pelo Clemenceau e pelo Chico. O que é, vamos voltar aqui. O que é popularizar? Se você pensar que hoje no Brasil tem quantos milhões de ações? Relatório. 70 milhões de ações. Não, isso é o estoque. O estoque. No ano entrou 30. Entrou 30. Então são 107 milhões 107 que entraram, milhões. que transitaram para mim no... Quantas arbitragens tem no Quer Brasil dizer, hoje em não saíram, andamento? né? 3 mil, mais ou menos. Ah. Foi o estudo que foi feito, apresentou no CBMA agora. quase Mais ou menos umas 3 mil câmaras grandes. estourando. Isso é popularizar? 70 milhões, 100 milhões de ações e 3 mil casos de arbitragem? Para a gente que está no meio é popularizar, porque até poucos anos atrás não tinha... Mas quem está de fora, cadê Quem a está de fora, acessibilidade? cadê? Tem. O DB vai ter seu espaço, ele vai crescer em relação ao que é hoje, porque hoje é muito irrisório ainda o que tem no Brasil, perto do potencial que ele tem. Mas isso vir a substituir um número de milhões aí, em 10 anos, eu não acredito de maneira nenhuma. Eu vejo assim, eu tenho uma visão que, inclusive, na prática, eu vou dar um exemplo para vocês, vocês dois têm conhecimento, eu procurei motivar diversos colegas a reivindicar a reunificação das comissões da OAB. Sim. Isso, para mim, é que significa popularizar. É você criar uma família. Como bem colocou a Camila aqui, o que está faltando é a gente falar do sistema multiportas. Essa história de só olhar... Porta. Não, pois é, a gente falava da porta do judiciário, mas eu acho que hoje está virando também, as pessoas estão monopolizando as portas. Sim. A turma da mediação... A porta da mediação é a melhor. Da turma da arbitragem. arbitragem. Turma da avaliação neutra, que já está surgindo, Já tá principalmente no surgindo. meio pericial, isso já está virando. Práticas já colaborativas. Exatamente. Justiça restaurativa. e por Isso. aí Então, vai. as pessoas estão querendo monopolizar as portas. Eu acho que a gente tem que pensar na família, no conjunto de portas. Então, e a popularização, ela começa com a conscientização, que eu acho. E isso hoje já existe, por exemplo. Hoje eu falo em arbitragem, eu falo em mediação, é rara a pessoa, não estou falando meio jurídico, não, pessoas normais. Às vezes as pessoas vêm comentar comigo, Sim. porque de alguma Acontece forma me muito relacionam com isso, como você, Clemenceau. Então, eu acho que essa popularização começa primeiro no conhecimento. É a história do efeito sushi. Sim. O sushi, quando chegou no Brasil, as pessoas não conheciam. Depois, os malandros começaram a fazer o sushi, o sujeito experimentava, não gostava, falava que o sushi era ruim. Mas Por não ignorância, era, porque não conheciam. Então, nós precisamos primeiro divulgar, depois aplicar bem, para depois as pessoas usarem. Eu estou rindo aqui. Você riu da história do Que eu não sushi? sou tomador de vinho, igual o Francisco, obviamente. Eu tomava livre flamisto, garrafinha azul, e achava ótimo. Hoje eu tomo aquilo ali. Nem sei se existe mais, mas é uma porcaria danada. A ignorância da época, achava que era moda, né? E o japonês virou moda, o restaurante japonês virou moda. Mas aí, Você o falou exemplo tudo do certo. livre É. flamisto é muito bom. Você falou certo essa questão. É importante a família crescer. Fala em arbitragem. Você me contou um caso uma vez, não sei quantos anos, 15 anos talvez. Você estava no aeroporto falando de arbitragem. O que a pessoa perguntou para você? Falou que realmente a arbitragem era uma coisa que precisava muita atenção. Porque senão o campeonato mineiro ia acabar por causa disso. E hoje já não é assim mais. É uma pessoa culta, conceituada. Não, sem dúvida. Né? Então, hoje, muita gente, já do meio, inclusive, já tem, assim, a parte acadêmica, inclusive Camila é uma grande responsável por essa divulgação aqui em Minas Gerais, desses métodos. Qual dos dois que eu vou optar agora, hein? Adequados ou extrajudiciais? Ou apropriados. Apropriados, prioritários. prioritários. Que esse Ou seja, realmente a não família fora do judiciário ali, de métodos que podem contribuir, de fato, com... Mas você está falando, verdade. você falou do Conima, Camila é criança ainda, mas eu sou dos Ai, tempos gente, do adorei a Conima, criança. lá eu fui amigo do Petrônio Muniz, e eu fui num congresso do Conima, pequenininho, Conima ainda começando, que levantou um senhor, um advogado, uma pessoa que você viu que tinha com ele, falou, ó, vocês estão falando isso aí, mas eu não consigo entender muito essa diferença de mediação, de conciliação e de arbitragem. E estava no Congresso. Ele estava lá e ele falou isso. Eu não entendo isso. Eu ouvi isso. Pois é. Entendeu? E Porque hoje, não. as pessoas E outra pensavam coisa que tá super tudo legal, mesmo. né, Francisco? As competições que estão tendo hoje, Maravilhoso. tem trazido a turma nova
e envolvendo de maneira altíssimo nível. Altíssimo nível, mas envolvendo a turma nova do direito. Então, quem está vindo do direito, todos já vêm com a cultura. Uma outra concepção completamente diferente do que a gente teve. E uma dentro das instituições de ensino, hoje em dia, eles são... Que são as 3 dificuldades que nós temos, né? A primeira é cultural, a segunda é cultural e a terceira é cultural. E já que nós estamos falando de cultura e deixando a profecia do Chico Maia, do Clemenceau, em relação ao DB do futuro, que a gente precisa de esclarecimento, nada melhor que a gente deixar essa profecia registrada em uma instituição de ensino que preza muito pela resolução adequada de conflito, foi pioneira em Minas Gerais, inclusive em relação às competições, é exatamente aqui dentro da UNA Cidade Universitária, que foi a primeira competição da Camarb. A primeira competição da Camarb surgiu aqui, não é à toa que a gente está na semana da competição, e também tendo a oportunidade de levar esse podcast nosso para o CUNIMA, o primeiro podcast de DB, já que a gente fala em esclarecimento, já que a gente fala em levar a informação, é exatamente este o momento que nós estamos aqui. Sem dúvida nenhuma, agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Se não dependesse do relógio, do calor da sala, porque nós desligamos o ar-condicionado, acredito que a gente ficaria aqui por mais e mais tempos. A sinergia, o comprometimento, a dedicação e doação de vocês não é de hoje, conforme eu falei, né? Já tive oportunidade de ter vocês e minha admiração por vocês, né? Em diversos meios dessa família, nós não vamos entrar em detalhes, independentemente de qual, eu só reafirmo isso aqui hoje, por vocês terem aceitado o convite, representando aqui com o chapéu tanto de CUNIMA quanto da UNA, mas principalmente da Camila, porque eu acredito em pessoas transparentes como vocês, de pessoas que contribuem para a transformação e dedicam acima de tudo. E para a gente mudar um meio de solução de conflitos em relação à sociedade, porque a gente precisa de pessoas como Clemenceau, como Francisco Maia. E como Camila. Para a gente seguir adiante. Então, muitíssimo obrigada pela dedicação e doação de cada um de vocês. Nós que agradecemos. E este foi mais um CUNIMAcast, uma iniciativa do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem. Entre em contato através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube, ou mesmo através do WhatsApp, disponível no site do CUNIMA, www.cunima.org.br. Nos encontramos no próximo episódio.